Tudo começa quando o policial vai até o quarto da Branca e chama por ela. Branca, muito assustada, não responde nada. O policial torna a chamar ela e ela continua calada. A cena vai para o Miguel e diz que já entendeu tudo porque ele foi deixado em liberdade. O policial responde que somente seguindo ele poderia achar a tal da Ivete, mas que eles têm procurado nos arquivos esse nome e sobrenome, mas nada aparece. Ninguém está registrado com esse nome. O Miguel pergunta, então como é que explica isso? O policial diz que a situação mais lógica é que essa senhora está ilegal no país dele. O Miguel não fala nada e sai. Já o outro policial está em outro cômodo interrogando a Branca e diz que fez uma pergunta a ela e se por algum acaso ela não escutou. A Branca diz que escutou sim, mas nesse momento quem é que chega? Chega o Miguel para quê? Para defender a Branca. Mas o policial continua interrogando e pergunta então quem é ela. O Miguel, por sua vez, interrompe a Branca e diz que ela é a senhorita Branca, a orientadora da filha dele. O policial fica intrigado e diz claro, né? E olhando para a Branca, ele pergunta se então ela é orientadora. A Branca e o Miguel respondem ao mesmo tempo que sim. O policial pergunta então o que ela está fazendo ali, mas o Miguel, sempre atrapalhando as investigações, então ele faz de tudo para livrar a cara de uma assassina e ao interromper a Branca que já ia falar, o Miguel diz que já tinha declarado que ela é a senhorita Branca e pensou em deixar o emprego na casa dele. Então eles falaram pelo telefone e combinaram de fazer a rescisão de trabalho ali naquele apartamento. O policial, malandro demais e muito inteligente, sem dúvida já sacou tudo o que está acontecendo ali, então ele balança a cabeça e diz que tudo bem. O Miguel diz que ele pode pensar o que ele quiser deles dois, mas era só isso. O policial diz que isso é muito simples e pergunta se por algum acaso ele é o dono daquele apartamento. O Miguel diz que claro que sim, e se ele está ali no apartamento é porque é dele. É claro que ao menos é ele que paga. O policial diz que tudo bem, mas que lamenta dizer, mas ele terá que conduzir ele novamente para a delegacia. O Miguel ignora o policial e fala com a Branca e pede para ela voltar para a casa dele e pede que ela permaneça lá e que não tome nenhuma decisão por enquanto. A Branca, por sua vez, está com a aflição da peste e o policial não tira os olhos dela. E o Miguel ainda diz que nessas circunstâncias a filha dele vai precisar muito da atenção dela e apoio e pergunta se ele pode confiar nela. A Branca diz que sim. E uma pergunta bem rápida que eu vou fazer aqui para você que está me ouvindo. Deixa aí nos comentários se você teria coragem de deixar o seu filho na mão de uma pessoa igual a Branca. E se você não tem filho, se você tivesse, você teria coragem? Deixa aí tua opinião nos comentários. Depois o Miguel pergunta se ela vai seguir com as orientações dele. A Branca afirma que sim. O Miguel diz que assim ele vai poder se sentir mais tranquilo. A Branca, desesperada, diz que sim. E o policial observa tudo. A Elza está se arrumando e o Nelson questiona se ela vai sair uma hora daquela. A Elza diz que não pode faltar porque essa noite é o velório da esposa de um parente dela bem próximo e prefere ir logo. E que além disso ela já tinha confirmado isso com os pais dela e que eles vão estar lá também. Nesse momento a porta bate e a Elza diz que parece que ele não vai ficar sozinho. O Nelson vai atender e quando abre a porta é o Amador, que chega e pergunta como que ele está e que pelo visto ele está muito bem. E depois ele se vira e vê a Elza e diz que baita surpresa e pergunta o que a Elza está fazendo ali na casa do Nelson. O Nelson vai até a Elza e diz que ela voltou com ele. O Amador responde que quanto amor, que até parece que os dois pombinhos estão novamente em lua de mel. Ele sorri e o Amador continua dizendo que vamos ver quanto tempo isso aí vai durar. A Elza pede para ele deixar de fazer comentários mal intencionados e que ele deveria cuidar dos próprios assuntos dele. O Amador sorri e pergunta de qual assunto ela está falando. O Nelson diz que se ele ainda não está sabendo, que fique sabendo agora, que ele já é pai. O Amador dá um sorriso assustado.
Já no velório da Viviana, o Eduardo chega e vai até a Ofélia e lhe dá boa noite e diz que sinceramente ele sente muito. A Ofélia responde que quem mais vai sentir vai ser o amigo dele, o Dr. São Romão. O Eduardo então engole seco, pede licença e sai. Logo em seguida, a Cecília chama por ele, o Eduardo pede desculpa por não ter cumprimentado ela e pergunta como que ela está. A Cecília responde que está bem e pergunta como que ele está. O Eduardo responde que está bem sim, mas que está muito preocupado com tudo isso que aconteceu. Cecília diz que isso tudo é muito terrível. Depois ela pergunta que já que ela acabou de chegar, se ele não viu lá fora o marido dela ou a Estefânia. O Eduardo responde que na verdade não e pergunta se ela quer que ele vá procurar eles. A Cecília diz que não precisa porque ela já procurou por eles e eles não estão ali no velório e que já faz muito tempo que os dois sumiram. Nesse momento, a Ofélia vem chegando e muito despeitada, ela encara o Eduardo e pergunta onde que está a neta dela e que perguntou a Balbina e ela disse que ele tinha levado ela da casa. O Eduardo responde que o João Miguel pediu que ele levasse ela para afastar de tudo que tem a ver com essa dolorosa situação. A Ofélia responde, é o quê? Mas na verdade, se o João Miguel quisesse evitar o sofrimento da Tininha, ele não deveria ter matado a mãe dela. O Eduardo fica calado, mas doido para falar toda a verdade. A Ofélia continua dizendo um monte de coisas e pergunta que direitos tem esse criminoso de dispor da Tininha e pergunta onde que a neta dela está. O Eduardo responde que ela está no litoral, na casa de uma tia dele. A Ofélia questiona se a neta dela está com estranhos. O Eduardo retruca e diz que é a família dele, então eles não são estranhos. A Ofélia diz que para Tininha sim e ela exige que ele entregue a neta dela imediatamente e que amanhã mesmo ele traga ela de volta para casa e quer que a Tininha esteja lá assim que ela voltar do enterro da sua pobre filha. O Eduardo tenta falar que o João Miguel disse, mas ele nem termina de falar e a Ofélia responde que ele não tem que seguir as orientações do João Miguel, esse maldito assassino que já está na cadeia, onde vai continuar por muito tempo. Depois ela sai e deixa o Eduardo pensativo e sem saber o que fazer. Depois a Elza chega e, conversando com a Cecília, ela diz que nem dá para acreditar que o primo dela esteja envolvido em um crime tão terrível. A Cecília diz que sabe como é e sim, é muito difícil aceitar isso. A Elza diz que ele nunca se deixou levar pela violência, mas que tudo que a Viviana fez com ele, até o homem mais tranquilo chegaria a perder a paciência com ela. A Cecília só balança a cabeça e fica olhando para os cantos. A Elza pergunta se ela está procurando alguém. A Cecília diz que é porque ela não sabe onde pode estar o Patrício e a Estefânia, porque ela queria muito ir embora porque já faz muito tempo que ela está ali. Depois a Elza pede licença porque os pais dela acabou de chegar e nesse momento o Patrício chega e chama pela esposa. A Cecília fica muito aliviada e diz que até que fim ele apareceu. O Patrício pega em seus braços e diz que eles já vão embora. A Cecília questiona se antes eles não devem ir lá e se despedir. O Patrício diz que não, porque ele está muito apressado e que só veio ali buscar ela e chama ela para que eles vão embora, por favor. Na delegacia, o João Miguel está refletindo e em sua mente ele escuta a voz da Ofélia chamando ele de assassino, de desalmado e um monte de acusações. Depois ele é chamado novamente para ser interrogado. O inspetor diz que tem recebido várias informações sobre o fato que atribui a ele. O Miguel diz que atribui não e se declara mais uma vez que ele é culpado. O inspetor diz que mesmo assim eles têm algumas dúvidas. O Miguel faz de tudo para proteger uma assassina e diz que eles já viram a confissão dele e o que mais é preciso. O inspetor responde que não basta uma pessoa confessar que é culpada de um crime, pois ela tem que provar com fatos que ela é. O Miguel diz que acha isso um absurdo porque ele estava sozinho com a esposa dele e quem mais poderia ter matado ela. O inspetor diz que talvez ele não estivesse sozinho com a sua esposa e talvez ele nem estivesse com ela no momento em que ela foi morta. O Miguel pergunta então por que ele se declararia culpado. O inspetor, mala demais, 200 anos de praia, já estava ligado na malícia. Ele diz o quê?
que isso poderia ser para acobertar outra pessoa. O Miguel pergunta então quem seria essa outra pessoa. Ele responde que uma mulher. O Miguel retruca e diz que isso não vai valer a pena eles ficar ali perdendo tempo, porque ele já admitiu a sua responsabilidade e pede que ele termine com essa situação logo e pede isso por favor. O inspetor começa a espremer o Miguel e diz que eles sabem que tinha outra mulher na casa dele no momento que assassinaram a esposa dele e que era uma mulher que não era da família. O Miguel, por sua vez, tira onda de doido e pergunta que mulher é essa? Então ele responde que era a Ivete e foi ela sim quem matou a esposa dele e afirma mais uma vez que foi a francesa Ivete que matou a esposa dele e deixa o Miguel chocado.